Bora de resenha hoje, gente. Vamos resenhar este livro aqui, que eu estou falando desde o ano passado pra vocês, Abraham Kuyper. E por mais coincidência que pareça, nós estamos em ano de eleição, 2026, ano de eleição. Muitas coisas já aconteceu, né? Maduro aí foi preso, o Trump quer dominar o mundo, mas temos aqui a história de um pastor que se tornou político por um chamado de Deus, né? Muito importante lembrar isso, porque se envolver com política não é para todos os crentes, mas alguns são chamados por Deus para isso. E foi o que aconteceu na vida de Kuyper. Mas eu não comprei este livro por causa de política em si, mas essa página é sobre feminilidade bíblica. Então, muito prazer, meu nome é Andressa. E aqui nós estamos para contar a história de mulheres que fizeram parte ali da história de Deus, que foram muito importantes para a história da igreja, do cristianismo. E por causa de Kuyper, nós iremos falar sobre duas mulheres que foram muito importantes para a vida desse pastor aqui. Antes de mais nada, gostaria de lançar uma pergunta para vocês. É possível um pastor pastorear uma igreja, fazer seminário, evangelizar, visitar, fazer visita aos seus membros, tudo isso sem ser convertido? O que você acha? Na verdade, se você já leu a história de John Wesley, você vai dizer, sim, Andressa, é possível. E foi isso que aconteceu com Kuyper. E nós iremos agora contar um pouco da biografia de Abraham Kuyper, até chegar no fato em que ele virou um político. Kuyper, ele era um neerlandês, viveu ali nos Países Baixos, entre Irlanda e Holanda. E ele nasceu num lar cristão, né, num lar protestante, evangélico. E ao chegar ali na juventude, ele decide fazer seminário para se tornar pastor. Mas ele não faz apenas teologia, ele faz também filosofia, ciências humanas, enfim, faz uma série de estudos ali. Ele estava ali migrando entre ser professor, ser pastor, o que seria mais lucrativo para ele. E ele acaba sendo o pastor da igreja da Holanda. Mas até ele chegar nesse ponto em que ele vira pastor, no seminário ele se envolve com a teologia liberal. E se você não sabe muito bem o que seria teologia liberal, é só você ouvir um pouco das pregações de Ed Renekiewicz, e é mais ou menos ali a mesma ideia. Então, os liberais, eles não acreditam na palavra de Deus como a sua autoridade. Eles acreditam que a Bíblia tem algumas partes que são a palavra de Deus, mas eles não acreditam na Bíblia como um todo. Então, eles tendem a contextualizar alguns textos, a dizer que a Bíblia é um livro antigo, que não serve mais para nós hoje. Então, essa ideia de que a Bíblia é um livro antigo que não serve mais para nós hoje, não começou agora, no século XXI, mas vem aí desde o finalzinho do século XIX para o início do século XX, com o movimento da modernidade, da pós-modernidade, principalmente começando ali na França, com a Revolução Francesa. Então nós temos alguns movimentos ateístas. Se a gente for estudar a Revolução Francesa, a gente vai ver que foi um período extremamente complicado para a história da França, onde nós temos muitos movimentos imorais, ilegais. Muitas pessoas foram mortas ali na Revolução Francesa, e junto com a Revolução Francesa temos alguns ideais ateístas, como o iluminismo, início do feminismo também, né, com algumas ideias de Sartre, por exemplo. Sartre, alguma coisa assim. Eu explico um pouco quando eu falo sobre o proto-feminismo. Um vídeo antigo aí, eu falo um pouco sobre o Marquês de Sade, né, que dali que vem a palavra sadismo ou sadomasoquismo, vem desse homem horroroso chamado Marquês de Sade. Enfim, essas ideias revolucionárias ali da Revolução Francesa, elas acabaram se espalhando pela Europa. Na Inglaterra tentaram introduzir a ideia da Revolução Francesa, mas por causa dos movimentos puritanos, essas ideias não teve sucesso, mas teve sucesso em outros lugares ali da Europa, como por exemplo a Holanda, Neerlândia, Irlanda, que foram os lugares onde Abraham Kuyper viveu. Ele acaba se tornando um teólogo liberal, que nada mais é do que um ateu, né? Na prática, é um ateu porque ele não acreditava na palavra de Deus como autoridade suprema na vida dele. E aí ele decide ser pastor
E ele acaba pastoreando, ele acaba por pastorear uma igreja na Holanda, né? Uma igreja, o nome da igreja era Igreja Reformada, né? Mas muitas igrejas que se diziam reformadas ali nos Países Baixos já estavam aderindo à teologia liberal, né? Mas o mais interessante é que a igrejinha pequenininha em que Abraham Kuyper vai pastorear é nada mais, nada menos do que 90% da membresia da igreja era convertida. E eles, os membros camponeses e letrados, que não tinham feito seminário, que não tinham teologia, mas que eram crentes convertidos, que confiavam em Jesus Cristo e na palavra de Deus como a sua autoridade suprema, decidem orar e interceder pela vida do seu pastor, que ao ouvir as suas pregações, eles perceberam que o seu pastor não era convertido, não era crente. E é aí que entram duas mulheres muito importantes na vida e na conversão de Abraham Kuyper. A primeira dela era a mulher mais próxima da vida de Kuyper, que era sua esposa. Vou procurar aqui o nome dela. Joanna Shea ficou noiva de Kuyper em 1858 e em 1863 eles casaram e tiveram 5 filhos e 3 filhas. Shea era professora de francês em um internato feminino e apesar de ter sido assediada por Kuyper para aceitar a fé liberal, ela nunca deixou a sua ortodoxia. Então a primeira pessoa que impactou a vida de Kuyper foi a sua própria esposa, que apesar de conviver ali com ele e ser casada com um homem, um filósofo extremamente inteligente, que aderiu à teologia liberal, Shea, sua esposa, não aceitou a ideia do liberalismo teológico, porque ela era crente fervorosa em Jesus Cristo. E foi uma das primeiras pessoas a impactar a vida de Kuyper. E é uma coisa muito interessante, porque nós falamos, por exemplo, na submissão bíblica, Deus fala, né, a palavra de Deus nos ordena que nós, mulheres, devemos nos submeter ao nosso marido. Mas a ideia de submissão que a nossa cultura tem é muito superficial e ela vai muito contrária ao que a palavra de Deus realmente diz sobre o que é submissão, né? Eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos aqui, então eu não vou muito a fundo. Mas submissão bíblica, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que a gente acha, não é obediência cega, não é subserviência, tá mais ligado com aquilo para o qual Deus nos criou, quando tá lá em Gênesis, né? Deus criou Eva porque viu que não era bom que o homem estivesse só. E para que Adão conseguisse cumprir a sua missão de chegar até o fim, né, cumprindo a sua missão, Deus cria Eva. Eva falha na missão em ajudar Adão. E porque Eva falha nessa missão, Adão falha também. Então, é uma submissão ativa. É uma submissão que questiona. É uma submissão que traz o marido para entender qual era a missão dele. E foi exatamente isso que Joanna Shea fez com Kuyper. Kuyper, foi para isso mesmo que Deus te chamou? Realmente é assim que a palavra de Deus diz? Então, Joanna fez aquilo que Eva deveria ter feito com Adão, que é reafirmar a fé em Deus, reafirmar a confiança na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. E essa foi a primeira pessoa que impactou a vida de Kuyper, mas ainda Kuyper não havia se convertido. Ele continuou abraçando a fé liberal, até que ele vai pastorear uma igrejinha em Beasley, vou deixar o nome aqui que eu não sei muito bem, né, falar, em 1863. Então ele passa 4 anos nessa igreja, onde a maioria dos membros eram cristãos convertidos. E aquela membresia decide orar e interceder pela vida do seu pastor. Mas não apenas isso, a fé que eles tinham em Deus, que era uma fé ativa, como o Tiago nos lembra, né? A fé sem obras é morta. Oram, intercedem pela vida do seu pastor, mas além disso, eles começam a fornecer livros e questionar a fé do seu pastor, que para eles, na verdade, era um ateísmo. Até que uma membra dessa igreja, chamada Piet Baltrus, vou deixar o nome aqui porque eu não sei pronunciar direito, Piet Baltrus, questionou seu pastor porque ele não pregava a palavra de Deus.
Então, ela forneceu a ele o Catecismo de Heidelberg, Confissão de Fé de Westminster, alguns livros de João Calvino, para que ele pudesse entender de forma correta a cosmovisão cristã, a doutrina, e graças a Piet, Kuyper, enfim, se converte. Mas ele não apenas se converte, ele decide batalhar pela fé, pela doutrina, principalmente calvinista, nos Países Baixos ali da Europa, Holanda, Neerlândia, Irlanda. E ele faz aquilo que Calvino e o movimento dos puritanos valorizavam muito, que é o quê? Influenciar toda a cultura ao seu redor por meio da palavra de Deus. Kuyper, assim como nós cristãos acreditamos que Deus nos chamou não apenas para ficar dentro das quatro paredes de uma igreja, como recentemente Ed Renekiewicz disse, né, numa pregação dele aí, que nós devemos pregar e falar de Jesus apenas na igreja e no mundo afora, devemos ser outra coisa. Não. Para Kuyper, o cristão, ele era chamado para influenciar a sua cultura. Diante disso, né, ele decide lutar e batalhar pela doutrina cristã em ambientes públicos. Isso porque o liberalismo teológico tinha tomado suas proporções em universidades, escolas, academias, na política. Então, ambientes que nós dizemos seculares haviam sido invadidos por ideias filosóficas ateístas. E esses ideais ateístas haviam influenciado as igrejas começaram a morrer espiritualmente por conta da sua doutrina morta, né, que seria o liberalismo teológico. Então, uma vez que a cultura e a sociedade começou a impactar a igreja, para Kuyper, uma igreja avivada, reacendida pelo Espírito Santo, que confiava na palavra de Deus, deveria fazer o movimento inverso, que é o quê? Impactar a cultura, trazer a cultura, a sociedade, os ambientes acadêmicos, ambientes políticos, de volta à doutrina da palavra de Deus, influenciando, né, a sua sociedade, a sua cultura, assim como foi, por exemplo, na Reforma Protestante, assim como foi, por exemplo, no movimento dos puritanos. A Inglaterra, ela só não foi influenciada pela Revolução Francesa por causa dos puritanos que haviam tomado grande parte ali do parlamento inglês, né? Graças ao movimento dos puritanos, Estados Unidos é o que é hoje, né? Essa potência mundial que é hoje, capitalista, né? Por causa do movimento dos puritanos. Mas diferente dos puritanos, né, que influenciaram a política ali mais pro lado capitalista, Kuyper, ele acreditava, sim, que nós deveríamos influenciar os ambientes públicos, né? Mas ele já tinha uma ideia ali mais de ricos ajudando pobres, né? Aquela filantropia que se assemelha um pouco com a ideia socialista, né? Um socialismo cristão. Mas isso também é bíblico, assim como os puritanos incentivavam a questão de você ter a liberdade de trabalhar e usar o seu dinheiro como você bem quiser. Nós também somos chamados a ajudar os mais necessitados, os pobres, né? Jesus nos ensina isso, né? Por meio de quando ele multiplica ali os pães, 5 pães e 2 peixinhos, quando ele mesmo é sustentado pelas mulheres mais ricas, né, enquanto eles fazem ali a obra e o evangelismo, né, o avanço ali do evangelismo, né, junto com os apóstolos. Então a ideia política de Kuyper era um pouco diferente dos puritanos, mas a raiz, digamos assim, né, a base era a mesma, que era o que? O calvinismo. Então Kuyper, ele usa muitos textos de Calvino. Então, assim como Calvino estava para Genebra e os puritanos estavam para a Inglaterra e a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, Kuyper estava para a Neerlândia, Holanda e todos os Países Baixos da Europa. Então, ele começa a impactar a sua cultura com seus ideais e vendo-se na necessidade de entrar mais ativamente no meio público, né, político, ele decide preparar novos líderes para as igrejas da Holanda e se dedicar totalmente à carreira pública. Então, depois de alguns anos, ele abandona o pastoreio. Claro que ele não abandona as igrejas, ele entrega as igrejas para pastores competentes e capazes, que ele mesmo tinha ajudado a preparar
para que então ele pudesse dedicar ali mais ativamente à carreira pública. Então, nos últimos anos de vida de Kuyper, ele vira político e ele decide se dedicar mais ativamente à carreira pública, né? Mas é claro, não antes de tentar reformar as igrejas na Holanda. Então, ele tenta, né, reformar as igrejas. Ele não queria divisão, assim como na Reforma Protestante, Lutero não queria divisão com a igreja católica, assim como na Inglaterra os puritanos não queriam a divisão com a igreja anglicana. Kuyper não queria divisão com as igrejas reformadas da Holanda, mas infelizmente não foi possível. Muitos pastores que aderiram à teologia liberal não quiseram aceitar, né, a teologia de Kuyper, né? Inclusive eles perseguiram Kuyper. Infelizmente, Kuyper e muitos membros ali das igrejas dos Países Baixos tiveram que abandonar as suas igrejas por aderirem à teologia liberal, e eles acabaram abrindo outras igrejas, né, reformadas na Holanda, trazendo a ortodoxia, o cristianismo mais puro, né, o evangelho ali, baseado na doutrina cristã e não em ideais filosóficos como a teologia liberal. Foi Kuyper quem criou aquela frase, igreja reformada, sempre reformando, porque ele já fazia parte de uma igreja reformada na Holanda, mas que infelizmente aderiu à teologia liberal e que precisou reformar de novo para que voltassem à doutrina e à fé cristã. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, que a nossa fé ela nunca é uma fé sozinha. Nós sempre precisaremos olhar para trás sobre pessoas que começaram uma obra e que nós devemos continuar essa obra. Assim como os reformadores olharam para a patrística para reafirmar a doutrina, Kuyper voltou para o calvinismo e a teologia reformada para reafirmar sua doutrina, assim como foi com os puritanos e assim como tem que ser conosco até os dias de hoje. Então, essa é a nossa resenha de hoje. Lembre-se, igreja reformada, sempre reformando. E não apenas essa frase, mas gostaria de deixar outra frase que o próprio Kuyper diz. Ele diz assim: não há uma só polegada quadrada no domínio total da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não grite, é meu. Kuyper, de entre 1837 até 1920, viveu nossos dias dizendo que todo o universo, política, universidade, igreja, todo o mundo devem se curvar à soberania de Cristo. E isso não está reduzido apenas às quatro paredes da igreja, mas a todo o cosmos que foi ali restaurado pelo sangue de Cristo, que veio restaurar todas as coisas para o louvor da sua glória. Essa é a nossa resenha de hoje. Dica de leitura para vocês, então comprem Abraham Kuyper para Todos, escrito por Anderson Paes. Essa é uma introdução sobre a vida de Kuyper e como ele pode nos influenciar ainda hoje, pensando no cristão e na política. Sim, é possível. E nós, mulheres, podemos sim e devemos impactar pessoas e a igreja através do nosso evangelismo, da nossa fé em Jesus Cristo, como foi no caso de Kuyper, que teve a sua alma salva por causa de mulheres que decidiram se submeter a Deus antes de se submeter a homens falhos, que sim, todos nós somos. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Até!